Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E gente, impossível não bater aquela nostalgia quando a gente fala do desenho dos Jovens Titãs de 2003. Na verdade, nostalgia pra quem é velho que nem eu já, né? Porque pra alguns aí, isso aí não é nada. Esse desenho é por muitos considerado a versão definitiva da equipe. E ele tinha momentos memoráveis e entre eles, alguns episódios que são bizarríssimos. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar de um episódio específico desse desenho tão querido por nós, fãs da DC. Se liga no episódio, foi onde o Robin enfrentou animais mestres em artes marciais, enquanto isso o restante dos Titãs estava se divertindo virando o Robin. Esse episódio tá muito bizarro e é muito bom. E vamos falar tudinho dele depois da abertura. E galera, só antes de começar esse vídeo, né, aquele recadinho básico, mas bem importante aqui para esse vídeo, que é de você já deixar aquele bate-like, aquele bate-comentário que nos ajuda bastante. E pode ser qualquer coisa, né, deixa o bate-like e comenta aqui dizendo, eu adorava ver os Jovens Titãs, eu adoro Estelar, eu adoro Mutano, o que eu mais gosto desse desenho, deixa aqui nos comentários que vai nos ajudar bastante. E dado o recado, o episódio que nós vamos falar hoje se chama A Busca, e ele foi exibido na 4ª temporada aí do desenho dos Jovens Titãs. Esse episódio é bizarro nas suas duas tramas principais. Em uma, o Robin decide melhorar as suas habilidades nas artes marciais procurando um treinador lendário chamado o Verdadeiro Mestre, e nesse processo ele encara vários mestres que são mega estranhos e que servem de obstáculo para chegar nesse mestre. E na outra trama, na Torre Titã, o resto da equipe encontra uma maneira única de preencher a saudade deixada pela partida do Robin: se tornar um Robin. A história é bem isso, uma mistura de filme de artes marciais com um filme total comédia. Isso realmente só poderia acontecer no desenho dos Jovens Titãs. O episódio começa com o Robin surpreendendo o assalto de um lutador chamado Katarou. É a primeira vez que esse vilão aparecia no desenho, e ele estava roubando o bastão de ouro. Rola uma luta franca de bastão entre os dois, que depois parte para uma luta só de punhos, mas inesperadamente o ladrão ganha vantagem sobre o Robin. E na pergunta do herói onde ele aprendeu a lutar assim, o Katarou responde: tem que procurar o verdadeiro mestre. Então ele escapa dali. Perder assim numa luta franca é algo que realmente fere bastante esse Robin aí dos Jovens Titãs. Porque pra quem não assistiu muito esse desenho, esse Robin aqui ele tem muito orgulho, né, no conhecimento de artes marciais que ele tem e tal, e nas habilidades de luta dele. E bem, perder assim como aconteceu nesse episódio aqui mexeu bastante com ele. Até por isso, no dia seguinte, vemos o Robin no seu quarto empacotando alguns pertences, enquanto os outros Titãs tentam animá-lo sobre a sua derrota. Eles logo notam que o Robin está fazendo as malas e começam a acreditar que ele está deixando o time por causa do que aconteceu. No entanto, o Robin revela a eles que a sua luta contra o Katarou mostrou que ele ainda precisa aprender muito sobre artes marciais. O Cyborg até se oferece para ajudar com seus programas de luta virtual, mas o Robin recusa a oferta, afirmando que ele já treinou com os melhores. Aqui o Robin realmente está bastante decidido. E desses mestres que ele citou, a gente sabe qual que é um deles que ele está falando, né? Acontece que eu já tenho um pai. Isso porque esse verdadeiro mestre é meio que uma lenda, né, entre quem conhece as artes marciais. Ele deve viajar para um ponto remoto lá para a Ásia, que é onde mais ou menos, né, deve estar esse mestre. O desenho então já corta para o Robin chegando numa aldeia, ao pé da montanha, onde o mestre é conhecido por morar. Ele encontra uma velha camponesa, que o prepara para a viagem, e lhe mostra o início do caminho. No entanto, o Robin tem que mostrar humildade, e por isso ele tem que deixar as suas armas e roupas para trás. E ele realmente deixa muita coisa. A minha máscara fica. O que ele não sabia é que o Katarou o estava seguindo e pega o cinto de utilidades do Robin que ele tinha deixado para trás. Curiosidade mega inútil para vocês desse desenho agora. Essa é a primeira e única vez que nós vemos o Robin descalço. Fica essa mega informação importante aí pra vocês. E aí começam vários desafios que o Robin vai ter que encarar para chegar ao topo da montanha onde está o verdadeiro mestre. E o primeiro adversário é esse urso gigante que guarda uma ponte. Curiosamente, na versão dublada, ele tem a voz do Márcio Seixas, que fez o Batman na série animada. É Batman vs Robin. Eu sou bem grande. O
O Robin até tenta passar por ele, mas rapaz, ele toma uma ruim todas as vezes que tenta atravessar a ponte. De volta à Torre dos Titãs, a Estelar está sentindo muita falta do Robin. E quando ela passa pelo quarto dele, ela percebe uma figura lá. Mas logo a felicidade da Estelar some quando ela descobre que esse Robin é na verdade o Mutano vestido como Robin. Você não é o Robin. Ele tá felizão e usando as armas do Robin aqui. Até rola uma referência da capa, né, da primeira aparição do Menino Prodígio aqui. A Estelar diz ao Mutano que é errado eles estarem ali, mas o Mutano começa a convencer a Estelar a se vestir como Robin também. E ó, pessoalmente eu nem ia precisar ser convencido, eu ia vestir o traje do Robin ó, sem pensar duas vezes. E falando dele, ele começa a encontrar a sua verdadeira vontade para conseguir derrotar aquele urso que tá guardando a ponte. Usando golpes criativos, ele consegue derrubar o urso da ponte. E quando ele começa a subir a montanha, ele vai encontrando aquela senhorinha. E não vai ser a primeira vez. Ele encontra ela repetidas vezes, que parece que não teve nenhum problema em superar os obstáculos do verdadeiro mestre. E tá sempre repreendendo Robin por sua impaciência. O próximo desafio é contra essa cobra que vive numa caverna. Ela desafia o herói a conseguir tocá-la só uma vez. Ela é cega e apaga a luz do lugar. O Robin aprende a confiar mais nos seus sentidos. E após errar algumas vezes, ele consegue agarrá-la e sai dali. E novamente vemos que o Katarou está o seguindo. E pelo visto, está aproveitando que o Robin está liberando o caminho para ele. Mas galera, o que será que os novos Robins lá da Torre Titã estão fazendo nesse momento? Titãs, atacar! E é claro, né, que a Estelar foi fisgada, né, pela ideia de virar um Robin. O Mutano continua se admirando no espelho, enquanto faz poses e golpes imaginários como Robin. Já a Estelar reensena uma conversa dela como Robin, falando com a Estelar boneca. E ela fica lançando vários elogios dela como Robin pro cabelo da boneca. No entanto, eles logo são confrontados pelo Cyborg, que parece estar com raiva deles por mexer nos pertences do Robin. Mas em vez disso, o Cyborg ele tá triste que eles não convidaram ele para se juntar a eles. E agora o Mutano, a Estelar e o Cyborg embarcam nessa loucura de ser Robin. E voltando, né, pro verdadeiro Robin, ele tá encarando então o último desafio dessa montanha, que é contra um mestre macaco. E eles ficam lutando e se equilibrando em cima de bambus. E é uma luta que é muito bem feita, cara, nesse desenho. O mestre macaco fala que fazia muito tempo que ninguém aparecia ali. Nessa luta, o Robin aprende a copiar os movimentos do adversário. E assim, ele consegue passar por esse último mestre. E agora ele tá chegando próximo de encontrar o verdadeiro mestre. Mas galera, na garagem dos Jovens Titãs, o Mutano e o Cyborg estão se revezando na moto do Robin, com direito até eles fazendo efeitos práticos, com ventinho e fazendo barulho de moto. E o melhor ainda é que eles ficam se chamando um ao outro como Robin. Robin falando, câmbio. Não, você não, Robin, o outro Robin. E eis que o último membro que faltava, a Ravena, aparece ali e acha que essa cena é perturbadora. A Estelar tá achando tudo maravilhoso e como que é legal usar uma capa e máscara. E os outros começam então a convencer a Ravena a se juntar a eles, perguntando se ela já não se perguntou como é ser realmente um Robin. E aí pessoal, será que o membro mais sério aí dos Titãs, que é a Ravena, ela vai cair nessa fantasia aí de querer virar um Robin? Bom, a gente só vai saber no final mesmo, porque o Robin tá chegando lá na escadaria daquele verdadeiro mestre. Mas antes que ele possa entrar na casa do verdadeiro mestre, ele é confrontado pelo Katarou. E aí tem uma reviravolta que a gente já esperava, né? Que o Katarou tinha apenas insinuado que ele havia sido treinado pelo mestre. Ele até havia tentado treinar com ele antes, mas falhou. Então ele seguiu e esperou o Robin terminar os testes em seu lugar para que ele pudesse depois reivindicar o aprendizado para si mesmo. Usando o cajado dourado e os equipamentos do Robin, o vilão o joga das escadas e segue até a casa do verdadeiro mestre. Mas assim galera, se vocês estão ligados em todo o filme, né, de arte marcial ou de torneio, é nesse momento em que o protagonista está no seu pior lugar que vem um discurso motivador e ele começa então a relembrar tudo que ele aprendeu ao longo da sua jornada e ele usa isso para derrotar o vilão. Pô gente, isso não é spoiler porque acontece em todo filme de torneio arte marcial, é uma regra isso. Cansado e com raiva, o Robin fica deitado no chão, até
até que aquela senhorinha o ajuda a se levantar, reacendendo a sua determinação ao lembrá-lo de todas as suas conquistas durante essa jornada. Ela diz que só porque alguém faz as coisas da maneira mais fácil, não deve impedi-lo de fazer as coisas da maneira certa. Daí o Robin se levanta e volta para lutar contra o Katarou. E nesse combate, usando as suas experiências das lutas com os mestres anteriores, o Robin derrota o vilão. Olha ele usando aqui o golpe do urso, da cobra e do macaco. O Robin acha que derrotou o vilão, mas depois o Katarou covardemente decide atacar o Robin por trás. Mas ele é interrompido pela senhorinha, que é na verdade o verdadeiro mestre em pessoa. Que reviravolta! Esse aí, diga-se de passagem, também é outro estereótipo de filme de arte marcial, né? Pô, na verdade nem até de arte marcial, é só a gente ir pra Star Wars e pensar no Yoda, né? É aquele estereótipo, né, do grande mestre que aparenta ser frágil, mas tem muito conhecimento. E ela, ao ver isso, que o Katarou tentou então bater no Robin desarmado, ela ficou pé da vida com ele. Ela o chama de um ladrão trapaceiro e nega a ele qualquer chance de algum dia treinar com ela. Quando o Katarou tenta implorar a ela mais uma chance, a mestra diz aos seus guardiões para tirá-lo da sua montanha. Após isso, o Robin começa a disparar várias perguntas para a mestra, mas ela, que é bem astuta e bem-humorada, faz graça de como que o Robin é sério e tão disciplinar. E em gratidão pela ajuda da mestra, o Robin concede a ela o bastão de ouro e então os dois começam a treinar finalmente. Bom, mas aqui acabou só uma daquelas tramas bizarras desse episódio, né? E quanto àqueles outros Robins que estão lá na Torre Titã? Poucos dias depois, é revelado que todos os Titãs agora estão totalmente vestidos como Robin, incluído o Silk. Eles continuam a se divertir, e dá pra ver que eles incorporaram tanto a aura do Robin, que estão até usando os apetrechos de Robin enquanto comem pizza. Até a Ravena entrou no jogo. Ela admite, felizona a todos, que usar a máscara do Robin a faz se sentir bem. No entanto, todos ficam chocados quando o Robin de verdade aparece ali, depois de ter terminado seu treinamento. Todos se preparam para o Robin ficar furioso com eles. No entanto, o Robin pega um pouco de pizza e fala para eles: Sabem, Robins, eu também gosto dessa máscara. Chocados com essas palavras, todos caem do sofá de surpresa, encerrando esse episódio bizarríssimo. E esse foi então o episódio dos Jovens Titãs, onde todo mundo virou o Robin. E eu curto muito esse episódio, até quis trazer aqui no canal, né, porque ele tem esses dois extremos, né, de bizarrice numa mesma história. De um lado tem essa trama, né, de artes marciais, com o Robin tentando descobrir mais de si mesmo, indo encontrar um mestre misterioso e enfrentando animais mestres em artes marciais, né. Só isso é uma premissa muito legal e valeria uma HQ. Mas ao mesmo tempo também tem esse outro lado com uma comédia genial dos outros membros, né, dos Titãs querendo virar Robin. Sério, eles brincando ali de ser Robin, cara, aquilo é o percursor, né, do que ia ter dos Jovens Titãs em ação. E tem gente que diz, né, que os Jovens Titãs tem nada a ver com os Jovens Titãs em ação, e cara, esse episódio é a prova que os dois se complementam sim. Mas ao mesmo tempo também esse episódio ele tem as camadas, né, como já diria o Shrek, principalmente envolvendo o personagem do Robin, que na trama dele ali de arte marcial, né, ele tem que se desfazer de todos aqueles apetrechos, né, da roupa dele, dos gadgets, para até descobrir mais sobre quem que ele é mesmo, e até para ele evoluir mais nas suas lutas. Ou seja, ali tá dizendo, né, que o que faz o Robin ser tão massa, né, e ser tão bom no que ele faz, não são esses apetrechos e os gadgets e tudo mais. E enquanto o próprio Robin descobre isso, né, do outro lado tem todos os membros ali dos Titãs achando que essas coisas, né, os gadgets, a capa, a máscara, isso que faz o Robin ser o Robin. Ao mesmo tempo tá lá os Titãs na Torre Titã, né, se divertindo com os apetrechos do Robin, achando que aquilo realmente que é o melhor do Robin. Então olha só esse subtexto, essas camadas envolvendo o Robin, é praticamente o Shakespeare que fez, né, o roteiro desse episódio. E também a comédia lá dos Titãs querendo ser Robin, mas no fundo ali tem uma camada que é bem legal falando mais sobre o personagem do Robin. Mas agora eu quero saber se vocês acham que eu tô viajando demais, se isso tem ou não na história. Coloca aqui nos comentários se até vocês já tinham assistido e relembrou o episódio aqui vendo esse vídeo da Batcaverna. Coloca aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E fica o nosso abraço especial também para quem nos apoia no Padrim e no clube de canais aqui do YouTube. E se você também quer nos apoiar, tem o link desses projetos na descrição desse vídeo. E receba com isso recompensas incríveis. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.